Bem, vamos começar então nosso estudo sobre a adoração ao Senhor. Sabemos que Deus é digno de receber honra, glória, louvor, adoração. Sabemos que o nosso Deus é digno e a dignidade é um dos seus atributos. O que significaria a dignidade de Deus? Nós vamos ver isto nesse estudo de hoje e queremos assim caminhar passo a passo, penetrando nesta imensidão dos atributos de Deus, em toda esta dimensão que é ilimitada. Nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso e Ele é digno. Digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de estar assentado como Deus, de reinar como Deus. E veremos um pouco sobre a sua dignidade. Então, nesta hora, eu quero que você ore comigo, ore exaltando ao nosso Deus, dizendo a Ele assim: digno é, Senhor, de toda adoração, de todo louvor, de toda força, de toda sabedoria, de toda exaltação, de todo domínio, de todo reino, de toda honra, de toda glória. Porque és o único que tens todo o poder e força nas mãos. Tu és o Rei dos Reis, o Rei de toda glória, e sem ti nada podemos fazer. Tu és digno porque tudo foi criado por ti. Todas as coisas são tuas. Tu és aquele que a tudo enches. Tu és digno da adoração sem cessar. E é por isso que os 4 seres viventes, sem descanso, nem de dia, nem de noite, adoram a ti. Tu és digno que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. Por isso, 24 horas adoramos a ti. A cada instante, em todas as gerações, desde a eternidade, tu és digno de adoração. Tu és digno, Jesus, de ter o teu nome acima de todo nome, de ter o teu trono acima de todo trono, de ser o cabeça de todo principado e potestade. Toda autoridade te foi dada nos céus e na terra. Tu és digno, porque venceste a morte, porque tens na mão a chave da morte e do inferno. Tu és digno por tudo que és, em toda a glória de teu ser, e os teus feitos te fazem eternamente digno. Somente tu és digno, por isso estou aqui e te adoro. Ah, como é maravilhoso poder adorar o nosso Deus. Como é maravilhoso saber que temos um Deus que é pleno, um Deus que é perfeito, um Deus que é absoluto em todas as suas características, em todos os seus atributos. Dignidade. O que significaria a dignidade de Deus? Vamos primeiro dar uma passadinha pelo dicionário, vamos ver o que nos diz o dicionário a respeito da dignidade do Senhor, para que possamos entrar em sua palavra e ver como Deus é digno. Vamos então, o dicionário nos traz a seguinte definição para a palavra dignidade: autoridade moral, honestidade, honra, autoridade, respeitabilidade, decência, decoro. Bem, o dicionário vai nos alargando a visão dentro da dignidade, mostrando-nos autoridade moral. Deus é digno, Deus tem autoridade moral para ser Deus, para assumir a sua posição de santidade e de perfeição. Há muitas pessoas que, ao lerem a palavra de Deus, ficam às vezes um pouco confusas e os satanistas aproveitam quando, no Velho Testamento, Deus orienta ao povo de Israel ao tomar a terra prometida, ao entrarem naquela terra que Deus lhes havia prometido, que houvesse guerra. Então eles dizem, em Deus mandou que matasse as pessoas, Deus desapossou aquelas
terras, Deus tirou as pessoas das suas terras para colocar o povo de Israel. Então Deus não é bom, então Deus não é perfeito, então Deus é parcial. Muito pelo contrário. Toda a terra pertence ao Senhor. A Bíblia diz: do Senhor é o céu, a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todas as pessoas, tudo que há no mundo, todas as coisas pertencem a Deus. E quando Deus deu aquela terra para o seu povo, nós sabemos que houve um tempo em que Deus esperou para que o cálice da sua ira estivesse cheio, ou seja, que as pessoas ali de Canaã, elas estivessem fazendo e cometendo tanta maldade que precisariam ser extirpados da sua terra, que precisaria de ser derramado o furor, a ira ou a justiça de Deus sobre aquelas nações. Então, nós podemos ver exatamente isso. Assim como na medicina, quando um órgão está comprometido, quando há um tumor, quando há podemos dizer assim, um abscesso, alguma coisa que está ali doente, comprometendo órgãos vitais, comprometendo a vida, então a medicina entra com a cirurgia. É preciso extirpar aquele mal, é preciso tirar aquilo que está matando, destruindo. Nós sabemos que o homem foi feito perfeito, bonito, saudável, o homem foi feito equilibrado, o homem foi feito inocente, sem pecado. Mas o homem escolheu pecar e o pecado trouxe consequências tão terríveis, trouxe a morte. Trouxe o derramar da justiça de Deus sobre si, trouxe como consequência a morte. E nós sabemos que quando o homem pecou, quando o homem falhou, Deus já providenciou um plano para trazê-lo de volta, um plano para restaurá-lo à dignidade. E o plano de Deus consistia em dar o seu próprio Filho para nos salvar, em nos dar Jesus, o Filho de Deus, no nosso lugar. Nós vemos então como que Deus teve o seu plano, Deus teve no seu propósito salvar e trazer o homem de volta àquilo para o qual Deus o havia criado, para o qual Deus o havia feito. Deus havia feito o homem para adorá-lo, para servi-lo, para ter comunhão com Ele, para conhecê-lo, para desfrutar da santidade de Deus, da bondade de Deus, dos atributos de Deus, da comunhão com o Senhor. E o pecado veio trazer esta barreira, o pecado veio trazer esta separação. Quando o homem avança no pecado, quando as civilizações avançam no pecado, quando as nações avançam no pecado, vai havendo uma autodestruição. Nós sabemos que as pessoas, quando elas entram numa dimensão de pecado tão grande, elas se matam, elas se destroem, elas se odeiam, elas se mutilam. Há uma autodestruição do próprio homem, da própria civilização. Então, aqueles povos ali que estavam entrando em sacrifícios humanos, estavam entrando em violência, estavam entrando em imoralidade tão grande, conforme a própria arqueologia nos mostra, daquelas regiões de Canaã, antes do povo de Israel tomar posse da terra, aquele crescimento da violência e da imoralidade estava trazendo uma autodestruição daqueles povos. Era necessário haver uma cirurgia, era necessário haver uma extirpação. E nós sabemos que o corpo sente a cirurgia. Nós sabemos que as guerras, elas acontecem, e nós sabemos que quando Deus orientou Josué que desapossasse aquelas nações dali, houve pessoas no meio daquelas nações que se converteram. Houve pessoas que buscaram a Deus, houve pessoas que quiseram a Deus e não foram rejeitadas, apesar de pertencerem àqueles povos violentos,
e imorais, como, por exemplo, Raabe, que era uma prostituta cultual, ela se converte ao Deus de Israel e ela veio a se tornar uma princesa entre Israel e ela veio a fazer parte da genealogia do próprio Jesus. Nós encontramos os gibeonitas que fizeram uma aliança com Josué, porque eles desejavam estar com o povo de Israel. Eles não queriam persistir no seu mal e continuar com os povos de Canaã. Então Deus estendeu o seu braço e Deus os recebeu. E eles foram salvos e eles ficaram junto com o povo de Israel por muitos e muitos e muitos anos, até no período da ida para a Babilônia, no retorno do povo, aqueles povos ainda estavam ali. Então nós vemos que Deus, em toda a perfeição do seu ser, em toda a dignidade do seu ser, Deus planejou para o homem uma vida bonita, para toda a terra uma vida bonita, e que o homem experimentasse ter a mesma natureza de Deus. Que o homem experimentasse também ter dignidade, a dignidade de ser filho de Deus. Dignidade, então, vimos de acordo com o dicionário que é autoridade moral. Autoridade moral. Honestidade, honra. Prosseguindo, vemos função, honraria, título ou cargo que confere ao indivíduo uma posição graduada, respeito a si mesmo, amor próprio, brio. Deus é digno. Ele é digno. A dignidade está inerente ao seu próprio ser. Tudo que Deus é, toda a perfeição do seu caráter, o faz digno de ocupar a posição como Deus. Deus é autossuficiente, Deus é autoexistente, por todos estes motivos, por ser Deus, soberano, perfeito, por tudo isto Ele é digno. Digno de receber glória, digno de receber adoração, Ele é digno. Vejamos um pouquinho mais sobre o caráter do nosso Deus. A dignidade de Deus está intrinsecamente ligada ao seu próprio ser. Por ser Deus, Ele é digno de honra e de glória. Então, vemos que a dignidade está intrinsecamente ligada a Deus, ao seu próprio ser. Sabemos que Deus é tão grande, é tão maravilhoso, é tão ilimitado, que todas as criaturas, ou todo o resto, tudo que foi criado, fica tão pequenino diante da profundidade, diante da ilimitação do caráter, da capacidade e dos atributos do nosso Deus. Se você imaginasse Deus como uma folha branca, como um papel branco, e você pegasse ali numa folha A4, pegasse ali um pequenino triângulo de 1 centímetro, imaginasse que aquela folha branca toda fosse Deus, e aquele pequenino triângulo representasse tudo que foi criado, representasse todos os homens que existiram desde Adão até o último homem que vai nascer sobre a terra, representasse todos os animais, tudo que Deus já criou aqui na terra, todas as plantas, toda a terra, o sol, a lua, as estrelas, todo o sistema solar, todas as galáxias, todos os anjos, todos os querubins, serafins, os milhares de anjos, todos eles coubessem naquele pequenino centímetro, triângulo de 1 centímetro de lado, e aquela folha branca representasse Deus. Nós vemos quão grande é o nosso Deus. Toda a criação, toda a natureza está imersa em Deus e representa uma parte tão pequenina. Nós sabemos que tudo isto é tão difícil de nós podermos expressar, porque o tamanho de Deus, a sua dimensão, Ele é imensurável. Por isto Ele é
digno. Por ser perfeito em todo o seu ser, Ele é digno, digno de ser adorado, o nosso Deus. Vamos ver que nas Escrituras encontramos a revelação de Deus ligada aos seus atributos. Então, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, vamos ver em vários textos. Vamos encontrar nos Salmos, vamos encontrar em Apocalipse, vamos encontrar em toda a Bíblia os atributos de Deus com toda a sua perfeição, trazendo a revelação deste Deus maravilhoso. Nós podemos conhecer Deus de 3 formas. Deus se revela na natureza. A Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, no entanto, ouve-se a sua voz. Os céus declaram a glória de Deus. Não tem jeito de olhar um céu estrelado, de olhar uma noite enluarada, uma lua cheia, o céu tão grande, tão bonito, e olhar para a criação, olhar para as obras que Deus criou, sem contemplar Deus. Não tem jeito, não tem jeito. Até os próprios satanistas reconhecem Deus como Criador de todas as coisas. E o Criador é aquele que é capaz de, do nada, fazer todas as coisas. É capaz de criar somente Deus. Por isto Ele é digno. Ele se revela na natureza, Ele se revela nos céus, Ele se revela em toda a perfeição das coisas que você pode olhar no microscópio ou no telescópio. Deus se revela através da nossa consciência. Na consciência de cada ser humano, Deus colocou o sentimento da eternidade e de que existe uma deidade e de que existe um Deus. Isto está inerente dentro do ser humano. Deus colocou isto dentro de nós. Em todas as civilizações, todos os homens, todas as pessoas, em todas as nações da terra, desde aborígenas a indígenas, as pessoas, as civilizações mais rudes, todas creem numa deidade. Todas adoram um Deus, porque sabem que era impossível que o nada gerasse toda esta perfeição. O sentimento de que existe um Deus está inerente na consciência humana. Todas as civilizações criam na vida depois da morte. Por isso as pessoas eram enterradas com os seus pertences ou com coisas que usariam na vida depois da morte. Porque Deus colocou isto no coração do homem. E então Deus se revela na consciência, no nosso espírito. Deus se revela na natureza e Deus se revela na sua palavra. Na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, Deus se revela a nós. Então, se queremos conhecer o Senhor, se queremos conhecer Deus, precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos ler a palavra de Deus e Ele se revela nas Escrituras. E nas Escrituras nós temos os textos que nos mostram a dignidade de Deus para ser louvado, adorado, adorado pelos seres angelicais, adorados pelos seres aqui na terra, adorado por toda a criação, por toda a natureza, de todas as formas possíveis. A Bíblia nos diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Todos os seres criados haverão de reconhecer a dignidade do Senhor. Prosseguindo, vamos ver que a sua essência e natureza permanecem indissecáveis para nós. A essência de Deus, a natureza de Deus, nós não conseguimos dissecar,
nós não conseguimos separar. Vimos que os atributos de Deus, as qualidades do Senhor, elas se imbricam, elas estão ligadas, uma ligada à outra, uma gerando outra, uma mostrando a outra, e toda esta perfeição do caráter de Deus o torna digno, digno de ser adorado, digno de assentar-se no trono, digno de ser verdadeiramente Deus. Indissecáveis são os atributos de Deus. Se nós estamos aqui hoje, se hoje eu posso ministrar a palavra de Deus, é porque um dia a sua graça me alcançou. A sua graça foi por causa da sua misericórdia. A sua misericórdia por causa do seu amor. O seu amor por causa da sua bondade. A sua bondade ligada à sua justiça nos trouxeram salvação. E assim nós vamos vendo que um atributo puxa o outro, está ligado ao outro, gera o outro. E dentro de tudo isto, Deus se revela digno. Digno de ser adorado, digno de estar no trono e de ser verdadeiramente Deus. Podemos dizer que Deus é espírito, é puro, é pessoal e infinito. Nós não conseguiríamos definir Deus, mas nós podemos ter algumas palavras para poder compreender um pouco a respeito da natureza de Deus. Deus é espírito. Muitas vezes na Bíblia nós vamos encontrar os chamados antropomorfismos, isto é, dar-se formas humanas para Deus. Os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, as mãos de Deus, os pés do Senhor, mas uma tentativa de imaginarmos Deus como um homem, como ser humano, com 2 olhos, nariz, a boca, cabeça, braços, pernas, mas Deus é espírito. Deus é espírito puro, espírito puro. Deus é espírito puro pessoal. Deus tem a sua personalidade. Deus tem sentimentos. Deus tem emoções. Assim como Ele nos fez com sentimentos, com emoções, como pessoas, como racional, como seres pensantes, racionais, morais, assim Deus é. Assim Deus é. Deus se alegra, Deus se ira, Deus se entristece, Deus ama, Deus se revela a nós como este ser pessoal, perfeito, espírito puro, mas Ele é infinito. Deus não tem começo nem fim. Prosseguindo, em sua revelação à mulher samaritana, Jesus afirmou: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorá-lo como Ele é adorá-lo com a haste vertical da cruz, é adorá-lo olhando para o alto, olhando para a perfeição do seu ser, é adorá-lo contemplando toda a sua formosura, adorá-lo nos seus atributos perfeitos. Isto é, adorar a Deus em espírito e adorá-lo em verdade. Seria a haste horizontal da cruz. Seria colocando em prática tudo aquilo que vemos em Deus, colocando em prática o seu amor, amando-nos uns aos outros. João diz que se eu digo que amo a Deus a quem não vejo e eu odeio o meu irmão a quem estou vendo, isto não é amor. Mas se eu amo a Deus, se eu adoro a Deus a quem eu não estou vendo, eu devo amar ao meu irmão, amar ao meu próximo a quem eu estou vendo. Isto é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Muitas pessoas acham que adorar a Deus é apenas esse lado vertical, é se abster, é sair do mundo, é ficar ali só no vertical. Mas adorá-lo em verdade é exercendo esse ministério maravilhoso de amar, amar como Ele nos amou. E Ele disse para a mulher samaritana: vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
e em verdade. Prosseguindo, como espírito puro, Deus não é complexo ou composto de partes. Ainda que não tenha corpo ou presença corporal, sendo invisível e imperceptível aos sentidos humanos, mas sensível ao nosso espírito. Nós sabemos que temos hoje muitas canções que dizem para o Senhor: ah, eu quero te abraçar, eu quero dançar contigo, quero te beijar. Ah, Senhor, porque são expressões nossas de amor, nossas expressões. Nossos sentimentos estão também ligados a uma demonstração deles através do físico. Mas o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento físico. Não necessariamente eu tenho de arrepiar, de tremer, de sentir o calor da presença de Deus. Eu posso sim ter emoções ao sentir a presença de Deus. Eu posso sim me arrepiar, eu posso sim sentir o calor, eu posso sim sentir a presença do Senhor, um frio na espinha, eu posso sentir? Posso, mas não necessariamente, porque eu posso me comunicar com o Senhor através do meu espírito. É no meu espírito, é no espírito que Deus fala conosco. A sua voz mansa, a sua voz suave, o seu Espírito Santo comunica com o nosso espírito. Deus nos fala. Deus é espírito puro, não tem corpo, é indivisível, ele não é composto por partes, como nós temos as nossas partes e estudamos nosso corpo humano e nos dividimos e subdividimos, mas Deus é esse ser por inteiro, imperceptível aos sentidos humanos, mas ele é sensível pelo nosso espírito. Qualquer pessoa pode buscar a comunhão com Deus, em qualquer lugar, de qualquer maneira, deitado na cama, andando, onde você estiver. Você pode buscar a comunhão com o Senhor através do seu espírito. Talvez você não possa falar, talvez você não saiba falar, não consiga falar, mas em seu coração, em seu espírito, você pode se comunicar com Deus. E Ele deseja esta comunicação nossa, pois Ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele põe a sua confiança. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus deseja que a gente experimente a sua bondade, que nós experimentemos conhecê-lo em toda a plenitude, a dignidade do seu ser e a perfeição dos seus atributos. Prosseguindo, Deus nunca foi visto por alguém, diz a palavra em João 1,18. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. A Bíblia nos diz isso, Deus nunca foi visto por ninguém, mas Jesus o revelou. Se queremos conhecer o Pai, o coração do Pai, saber as reações do Pai, é só olharmos para Jesus, como Jesus é, como Jesus reage, como Jesus faz, como Jesus diz, Ele revelou o Pai. Filipe disse certa vez para Jesus, um dos seus discípulos: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, então, esta exata expressão de Deus Pai. Nós podemos olhar para Jesus e contemplar Deus, porque Jesus é Deus. Ele revela o Pai. O Espírito Santo nos revela Jesus. Jesus nos revela o Pai. Nas Escrituras e em Jesus, nós podemos ver toda a perfeição de Deus, este ser maravilhoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de todo louvor. Prosseguindo, através dos ensinos das Escrituras, percebemos que Deus é um espírito pessoal, racional, autoconsciente, autodeterminador, um agente moral inteligente.
Deus é a mente suprema e a origem de toda a racionalidade de suas criaturas. Então, através das Escrituras, nós podemos ter uma visão do Senhor. Deus como esse espírito pessoal, racional. Toda a inteligência, tudo que o homem vê de sabedoria, provém de Deus. As Escrituras dizem, né? Quem deu a ele primeiro a sabedoria para que ele pudesse dizer quem que deu ao Senhor? Quem primeiro deu a ele para que pudesse o Senhor receber de alguém sabedoria? Ele mesmo é o Deus sábio, é o Deus que faz tudo com tanta perfeição, por isto ele é digno. Deus é digno de glória, de honra, de louvor, porque ele é totalmente sábio. Porque ele é onipresente, porque ele é onisciente, porque ele é eterno, porque ele é justo, porque ele é bondoso, por tudo que ele é digno. Deus é autoconsciente, autodeterminador, um agente moral inteligente, a mente suprema que dá origem a toda a racionalidade das suas criaturas. Nós sabemos que o homem tem caminhado nos nossos dias na tecnologia, mas toda a tecnologia do homem, tudo que o homem descobre, ele não inventa, ele tira da natureza. Ele simplesmente descobre os princípios e os coloca em prática. Mas toda a sabedoria, tudo que é perfeito, foi estabelecido pelas leis do Senhor na natureza. E porque Deus é sábio, e porque Ele fez todas as coisas, Ele é digno. Digno de ser adorado. Digno de ser Deus. Digno de ser entronizado. Ele é digno de glória por seu ser perfeito e sabedoria. Em Deus não existem imperfeições. Não há um ponto sequer em Deus que possamos encontrar trevas ou imperfeições. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, em todas as suas obras, e Ele é absolutamente sábio. No que Deus fez, na natureza que Deus criou, nas leis fixas que Ele estabeleceu, Ele revela a sua sabedoria. E por isso, Ele é digno. Todas estas coisas o fazem digno. Digno de estar no trono, digno de ser Senhor, digno de governar, digno de ser o nosso Deus. Por sua sabedoria e a perfeição do seu ser. O texto de Isaías 57:15 nos diz: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O próprio Senhor diz que Ele habita num alto e sublime lugar. Ele habita no alto, no sublime, mas habita também com o contrito, com o abatido de espírito, com aquele que é quebrantado. Habita no coração humano. Oh, nós podemos ver aí a perfeição de Deus, a maravilha do Senhor, habitando conosco, habitando em nós e se revelando a nós. Nesse texto nós vamos ver duas qualidades importantes, duas características do Senhor. Na primeira parte desse texto, encontramos a transcendência de Deus, alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. E na segunda parte, encontramos sua imanência, habitando com o contrito e o abatido. Aleluia! Então vemos aqui a transcendência de Deus. Deus é Deus. Não é como os animistas dizem que tudo é Deus. A pedra é Deus, a árvore é Deus, a borboleta é Deus, a flor é Deus. Não é assim. Deus, Ele está totalmente separado de toda a sua criação. Deus é Deus.
mas toda a criação está imersa em Deus. Ou seja, vemos aí a transcendência de Deus. Eu habito num alto e sublime lugar, mas eu habito com contrito. Nosso corpo, esse corpo de barro, esse corpo de pó, este corpo tão simples, tão pequenino diante da grandeza do nosso Deus, ele habita em nós. Somos o templo do seu Espírito Santo. Isto é tremendamente maravilhoso. Vemos então a transcendência de Deus e a sua imanência, e por isso ele é digno. Ele não criou todas as coisas e nos abandonou e nos deixou aqui à própria sorte, mas ele habita conosco e habita em nós. E isto é maravilhoso. Ele é digno de ser, ele é digno por ser onisciente e onipresente. Deus é digno de ser adorado, ele é digno de ocupar o trono de glória como Deus único Senhor, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Para Deus não existe passado, presente e futuro, para Deus tudo está diante dos seus olhos. Ele sabe exatamente o que vai acontecer amanhã conosco. Ele conhece o nosso passado, ele sabe o que aconteceu conosco, coisas que nós mesmos não conhecemos. Ele sabe a nosso próprio respeito. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é o Senhor. E por causa disso, ele é digno. Ele está em todo lugar, ele é onipresente. Ele está inteiramente presente em todos os lugares e conhece todas as coisas. Nós sabemos que o nosso inimigo, Satanás, ele não é onipresente. Ele não está lá no Japão, no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Ele só pode estar em um lugar. E ele age como um exército, ele age com espiões, ele age com as suas forças, com a sua hierarquia maligna das trevas. O diabo não sabe o que nós pensamos, não sabe o que está acontecendo na presença de Deus, ele não conhece todas as coisas. Mas Deus sim. Deus sabe. Quando o diabo planeja alguma coisa, está fazendo os seus planos lá para tentar, para derrotar, para destruir, Deus sabe os planos deles. Deus conhece. Por isso é que não há uma guerra entre o bem e o mal. Porque Deus é o bem absoluto, Deus é o Senhor e Ele está acima de toda criatura, acima de toda potestade. Nós é que vamos escolher entre o bem e o mal. E seremos sábios quando escolhemos o bem, quando escolhemos Deus. Porque por causa de tudo que Deus é, Ele é digno. Por estar acima de todas as criaturas, de todas as potestades, de tudo, ele é digno, por ser onipresente e onisciente. Seu poder criador é inesgotável. Ele faz surgir do nada a criação por seu poder criador. Então, o fato de Deus ser Deus, de Deus criar todas as coisas, tudo foi obra das suas mãos, obra da sua palavra. Deus mandou e tudo veio a existir. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja luzeiros nos céus, e surgiram o sol, a lua, as estrelas. Haja, e tudo veio a existir. Deus é o Criador, e como Criador, Ele é digno de ser adorado por suas criaturas. Temos falado que a Bíblia nos diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Demônios, potestades, todos haverão de se prostrar. Todos aqueles que creram e não creram no Senhor hão de contemplar Jesus e hão de se prostrar diante dele, porque em Cristo todas as coisas foram criadas. Porque ele é, junto com o Pai, um só. Porque nós cremos num Deus triuno, este Deus maravilhoso que criou todas as coisas
e por isso Ele é digno. Todos os atributos de Deus mostram seu caráter perfeito e suas atitudes santas no relacionamento com os homens em sua história. Então, tudo que Deus é, tudo que Deus se revela para nós nas Escrituras, todo este invólucro, tudo isto estas facetas do caráter de Deus mostram que Deus é digno. Digno de ser Deus, digno de ser adorado, digno de que nos prostremos diante dele. Ele é digno. A dignidade está inerente ao caráter de Deus. Ele é digno por ser o Criador de todas as coisas. Prosseguindo, por isso a dignidade é inerente à sua própria pessoa, fazendo parte do seu caráter. A dignidade está ligada ao caráter de Deus. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Nos céus e na terra, todo louvor, toda glória dos homens, dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos animais, dos pássaros, das aves, dos peixes, dos animais marinhos, dos animais selváticos, todos devem adorar o Senhor. Adorá-lo por sua dignidade como Deus. Em tudo que Ele é, em toda a sua perfeição, em tudo que Deus faz, em tudo que Deus fez, e em tudo aquilo que Ele fará. Somente Deus pode nos falar a respeito do futuro, pode nos revelar as coisas que hão de acontecer. E Ele nos revela que no futuro, Jesus, coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, há de receber a adoração de todas as criaturas. Hoje, quantas pessoas desprezam o Senhor? Hoje, quantas pessoas dizem, Jesus? Eu não creio em Jesus como Deus. Ah, Jesus era um profeta. Ah, Jesus foi um homem bom. Ah, Jesus, ele não era o Messias. Mas um dia hão de contemplar aquele a quem transpassaram. Um dia hão de vê-lo face a face, hão de se lamentar sobre ele, hão de reconhecer a divindade do Senhor e a sua dignidade como Deus. O homem se torna também digno ao receber a suprema dádiva da salvação com o selo do Espírito Santo, sendo este o penhor da sua salvação. Nós sabemos que quando nós começamos a adorar a Deus e nos expomos ao brilho da sua glória, nos expomos à majestade do seu ser, tudo que Deus é vai brilhando em nós, vai nos transformando, como diz Paulo em 2 Coríntios 3, verso 18. Paulo diz o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho o Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem do Senhor, como pelo Espírito. Somos transformados quando nós adoramos a Deus, porque Ele é digno. Nós também nos tornamos dignos. Não dignos de sermos adorados, mas dignos de sermos filhos de Deus. Dignos por nos tornarmos parecidos com Jesus. Dignos por recebermos a natureza de Deus no nosso ser, por recebermos o amor de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a alegria do Senhor, a paz do Senhor, a salvação que vem dEle, o perdão que vem dEle, a justificação que vem dEle. Isto nos torna dignos. Tiago diz no capítulo 1, ele diz que o irmão que é pobre deve se gloriar na sua dignidade. Ou seja, aquela pessoa que não tem absolutamente nada, não tem uma casa para morar, não tem dinheiro, ela está totalmente necessitada das coisas deste mundo, mas ela se tornou filho de Deus. Ela recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela recebe a dignidade de ser um príncipe, uma princesa, de ser
Filho de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Uma professora de antropologia estava conversando com uma das alunas crentes na faculdade e ela disse para aquela aluna crente, ela disse, olha, eu admiro muito vocês, crentes, porque há uma coisa interessante, um fenômeno interessante que acontece dentro da igreja evangélica. É que uma pessoa está lá como um mendigo, ou ele é um presidiário, é um marginal, é uma pessoa, é um pária da sociedade, é uma pessoa marginalizada, rejeitada, é um zero à esquerda. E aquela pessoa se torna um cristão, um crente. E assim que ele se tornou um crente, ela disse, ele vira um crente, ele põe uma Bíblia debaixo do braço e ele veste um paletó, ele põe uma gravata, põe um paletó e ele começa a pregar e a olhar todo mundo nos olhos. É exatamente isto. A dignidade de ser filho de Deus nos coloca em pé de igualdade com o primeiro-ministro de qualquer país do mundo. O crente pode olhar nos olhos de qualquer pessoa no mundo com dignidade. Tiago diz, o irmão carente das coisas deste mundo, o irmão pobre, glorie-se na sua dignidade. Passamos a ser um vaso de barro que carrega dentro de si um tesouro. E o tesouro é o maior que existe, é aquele que vale todo o dinheiro de todo mundo. É a presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. O Senhor, pois, é digno, digno de toda a glória, de toda a honra e de toda adoração, pois só o Senhor é Deus. Ele nos faz dignos e Ele quer receber a nossa adoração por sua dignidade, por sua majestade. A Bíblia nos diz, reina o Senhor. Ele se vestiu de majestade se vestiu o Senhor e se revestiu. O mundo está firmado e não poderá vacilar. O Senhor se reveste de majestade, ou seja, de dignidade. Dignidade. É maravilhoso saber que adoramos um Deus que é único, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é Senhor, um Deus que é perfeito e nos torna como Ele, dignos, dignos. Nenhum cristão deve andar de cabeça baixa. Podemos passar por momentos difíceis, podemos passar por desertos, podemos passar por momentos em que não tenhamos nada, nada deste mundo. Podemos até receber zombarias, escárnios, podemos receber humilhação, mas temos a dignidade de ser filhos de Deus. A dignidade de ter este Deus perfeito habitando em nós e que nos coloca nesta posição tão maravilhosa, assentados com Ele, com Cristo, nas regiões celestes. Ah, como é maravilhoso adorar ao Senhor por sua dignidade e receber em nós os frutos desta dignidade. Prosseguindo, Deus grande e tremendo é cheio de graça e de bondade. Nós vamos vendo que a dignidade de Deus é por causa de todos os seus atributos e entre eles a graça e a bondade. Deus revela a cada um de nós a sua graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Graça é recebermos do Senhor aquilo que nós não merecemos e nós recebemos por causa da sua graça e a sua graça é por causa da sua bondade. Porque Deus é bom, Ele nos concede salvação, Ele nos concede perdão, Ele nos concede o seu Espírito Santo. Há textos das Escrituras que nos lembram a dignidade do Senhor. O Senhor é digno de ser louvado. Vários salmos nos dizem isso. Vinde, louvemos o Senhor, prostremo-nos diante daquele que nos criou, porque Ele é digno. Digno é o Senhor de ser louvado. Vinde, prostremo-nos diante dele e o adoremos. Deus
é digno. As Escrituras nos trazem e nós devemos adorá-lo por sua dignidade, adorá-lo por seus atributos perfeitos. Há a adoração perfeita nos céus, em Apocalipse capítulo 4. Neste capítulo, o apóstolo João teve uma visão muito maravilhosa. Ele viu os céus abertos, viu uma porta aberta no céu e ouviu uma voz como de trombeta dizendo: sobe para aqui. E João subiu e contemplou a adoração nos céus, todos se prostrando, a adoração àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, que são dignos, dignos de glória, de honra, de adoração, adoração perfeita nos céus. O Cordeiro de Deus, e somente Ele é digno de abrir os 7 selos do livro no céu. Quando João contempla ali o Senhor assentado no trono e tendo na sua mão um livro, e não havia no céu nem na terra alguém digno de abrir os selos daquele livro. João começa a chorar e então um dos 24 anciãos diz para ele: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro, para abrir os selos. E o Cordeiro era este leão da tribo de Judá. Ele viu o Cordeiro como que tinha sido morto, e Jesus, que é o Cordeiro, abre estes selos. E ele é adorado, os anjos o adoram, os 24 anciãos o adoram. E toda a multidão dos salvos há de adorar o Senhor, que é digno para sempre. Só o Cordeiro de Deus é digno de tomar o livro das mãos do Pai, de abrir-lhe os selos. Não há outro Deus como o nosso Deus, não há outro igual. Jesus recebe adoração porque ele foi digno, digno de abrir o livro, digno porque ele comprou multidões, milhares, milhões. Ele nos comprou a nós, para o Pai, para Deus, e nos fez um reino de sacerdotes. O Senhor é digno de receber honra e louvor. Ele é vivo para adorar a Deus, pois só Ele é digno de louvor e de glória. Deus é digno, o Pai é digno, o Filho é digno, o Espírito Santo é digno de receber a glória, a honra, o louvor e a adoração. Vemos que há uma coerência nos céus, uma coerência de Deus trazendo para a terra o eco de toda a grandeza de Deus, mostrando que Ele é digno de ser adorado, por todos os seus atributos perfeitos, por tudo que Deus fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda fará, por tudo que Jesus fez por nós. Ele é digno. O Senhor é digno de adoração por seu caráter santo e perfeito. Nosso Deus é digno de louvor, pois só Ele opera maravilhas, só Ele é Deus. O Senhor é digno de ser louvado em todas as horas do dia. São textos bíblicos que nos falam a respeito da dignidade dEle. Louvai o Senhor, louvai-o pela manhã, à tarde, ao meio-dia, louvai-o no amanhecer, louvai-o no entardecer, adorai a Deus na sua dignidade. Adorai o Senhor em todo tempo, pois Ele é Deus. O Senhor é grande em força e poder, digno de ser louvado. O Senhor é digno de ser louvado durante toda a nossa existência. O Senhor é digno de receber louvores. Toda força, todo poder pertence a Deus. Ele mesmo diz em sua palavra: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. E se todo o poder está nas mãos do Senhor, se Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é digno de receber a nossa adoração. Ele é digno de receber o nosso louvor. Deus é digno. Finalmente, Senhor, somente Tu és digno de receber louvor, glória e adoração. Aleluia. Esta deve ser a nossa oração. Esta deve ser a atitude do nosso coração diante deste Deus Criador,
onipotente, eterno, onipresente, este Deus maravilhoso, totalmente digno de glória e de honra. Seja você um adorador em espírito e em verdade. E conheça o nosso Deus. Amém? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.